Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Agora, vamos avançar um pouco mais no uso de fórmulas no Excel. Hoje, vamos trabalhar com fórmulas que utilizam critérios, como no caso o se erro, conte-se, conte-sis, soma-se, soma-sis. Depois, vamos explorar algumas funções de busca e cruzamento de dados, como o PROC-V, índice e CORRESP. Beleza? E aqui, na nossa base de dados, a primeira coisa que nós vamos fazer é formatar. Então, vou formatar como tabela. Dessa vez, eu vou utilizar esse modelo e também vou formatar os números. Preço unitário e valor total, eu posso formatar como moeda. Beleza? Então, seleciono aqui o formato como moeda e agora sim, eu tenho uma tabela muito mais visual, muito mais fácil de se trabalhar. E agora nós vamos começar a utilizar as nossas fórmulas. Vamos começar pelo se, que é uma das fórmulas mais versáteis que existe no Excel, tá? Ela permite testar algumas condições e retornar um valor se a condição for verdadeira e outro valor se for falsa. E aqui eu vou inserir uma nova coluna que vai se chamar tipo de venda, porque é aqui que nós vamos adicionar o nosso primeiro critério. E se vocês perceberem, galera, dessa vez, aqui na nossa pasta de trabalho, nós temos duas planilhas. A planilha 1, que é onde nós vamos trabalhar de fato, né? Nós vamos utilizar as fórmulas aqui nessa planilha 1. E a planilha 2 é onde que nós temos uma consulta, que já já nós vamos utilizar. E aqui eu deixei uma anotação, principalmente que para você que está iniciando agora no Excel, onde que nós temos as condições que a gente pode utilizar principalmente na fórmula se. Condição de igual, maior, menor, diferente, maior igual ou menor igual. Show de bola? E agora, utilizando a fórmula se, nós vamos analisar a nossa coluna tipo de venda. Por exemplo, podemos usar o se para checar se o valor total vendido de um produto ele é maior ou menor do que R$ 2.000. E com isso, definir se foi uma venda alta ou uma venda baixa. E dessa vez, para inserir a fórmula se, eu vou utilizar esse botão de inserir função. E utilizando a caixa de inserir função, eu vou navegar pela categoria lógico e vou selecionar a fórmula se. Pressiono OK e eu sou direcionado para a caixa de argumentos da função. E agora, nessa caixa de argumentos da função, eu vou iniciar o meu teste lógico. Aqui, eu vou selecionar essa célula que está no valor total e eu quero verificar se ela é maior do que R$ 2.000. Se essa condição for verdadeira, eu quero que o Excel me retorne que isso significa que é uma venda alta. Caso essa condição for falsa, eu quero que o Excel me retorne que é uma venda baixa. E percebam, galera, que aqui eu escrevi o nosso valor se verdadeiro e se falso entre aspas, porque todo texto contido em uma fórmula ele tem que estar entre aspas, porque o Excel assim ele consegue interpretar. Caso você não faça isso, vai acontecer um erro na sua fórmula, beleza? Você não vai conseguir alcançar o seu resultado desejado. Então, todo o texto escrevam entre aspas. Pressiono OK e aqui eu já tenho o meu resultado, a minha coluna completamente preenchida. E agora, pessoal, eu vou inserir uma nova coluna na minha tabela que vai se chamar região, tá? E para preencher essa coluna, nós vamos utilizar a fórmula PROC-V, que é bastante utilizada para buscar informações em uma tabela e retornar um valor correspondente de outra coluna. E nesse caso, nós vamos usar o PROC-V para buscar a região de um vendedor com base no nome dele. Então, aqui na minha primeira célula, eu vou inserir a fórmula PROC-V, pressiono Tab e aqui ele já me pede o valor procurado, que nesse caso vai ser o nome do vendedor. Então, eu seleciono a célula B2. E se você está se perguntando por que eu estou utilizando o nome do vendedor como base para trazer a região dele, a resposta é muito simples. Para utilizar a fórmula PROC-V, principalmente essas fórmulas de busca, você sempre vai ter que utilizar informações em comum. E nesse caso, eu tenho o nome do vendedor aqui na minha base de dados
e também o nome do vendedor aqui na minha base de consultas, para retornar uma informação que ainda eu não tenho na base que eu estou trabalhando, beleza? Então é por isso que nós estamos utilizando o nome do vendedor como base para fazer essa fórmula. E caso você sinta alguma dificuldade para preencher a fórmula desse jeito, pessoal, você pode também utilizar a caixa de argumentos da função, beleza? Que nesse caso você pula a etapa de ficar pressionando ali o ponto e vírgula e você pode vir preenchendo aqui os argumentos dentro dessas caixas aqui. Então, aproveitando, eu já vou prosseguir a minha fórmula PROC-V dentro da caixa de argumentos da função. Agora, a fórmula me pede a minha matriz tabela, ou seja, onde que eu vou encontrar o meu valor procurado. Eu venho aqui na planilha 2, seleciono a coluna B e a coluna C, porque a coluna B é onde que eu tenho o nome do vendedor, é a informação em comum. E a coluna C é a informação que eu quero retornar assim que eu encontrar o nome do vendedor. E aqui, no número índice da coluna, eu vou informar para o Excel, assim que ele encontrar a minha informação, qual é o número da coluna que ele vai me retornar dentro da minha matriz tabela. Lembrando que nós selecionamos duas colunas, a coluna B e a coluna C. A coluna B é onde eu tenho o nome do vendedor e a coluna C é a coluna que eu quero retornar. Então, nesse caso, é a coluna 2. E aqui, no procurar intervalo, eu vou informar para o Excel se eu quero uma busca exata ou então uma busca aproximada. Para informar que eu quero uma busca exata, é só pressionar o 0 e agora sim eu tenho a minha fórmula pronta. Mas percebam, galera, que a partir da linha 7 nós tivemos, a partir da linha 7 nós tivemos vários erros, tá vendo? E por que que isso aconteceu? Se você pressionar F2 no seu teclado, você vai perceber que aqui, o nome do vendedor, ele vem acompanhando as próximas linhas. Tá vendo? E também a minha matriz tabela, ou seja, de acordo com que a minha busca foi descendo cada linha, a minha matriz tabela também foi descendo lá na minha planilha 2. Vejam só, aqui nessa primeira linha, a minha matriz tabela vai da célula B1 até a célula B7. Já aqui na linha 8, a minha matriz tabela vai da célula B7 até a célula C13, ou seja, célula B7 até a célula C13 está completamente errado essa informação. Então, o que eu tenho que fazer na minha matriz tabela? Eu tenho que travar. E para travar é muito simples. Eu seleciono a minha matriz tabela, pressiono F4, porque com esse sinal aqui de cifrão, tá vendo? Significa que eu estou travando as minhas informações e pressiono Enter. E agora sim, eu acabo de corrigir as minhas informações, porque a minha matriz tabela está travada. A minha informação ficou travada da matriz tabela e aqui as minhas linhas de busca, elas continuaram se movimentando, beleza? Agora, para exemplificar mais uma outra fórmula, nós vamos substituir alguns nomes. Por exemplo, esse nome aqui da Maria Lima, eu vou colocar aqui como Luciano e pressiono Enter. E aqui também eu faço a mesma coisa. E vejamos que lá na planilha 2, nós não temos nenhum vendedor com o nome de Luciano, né? Isso significa que essa fórmula, ela criou um erro, ela não encontrou nenhuma informação para retornar e nos trouxe um erro. E nós vamos corrigir essa informação com uma fórmula que se chama se erro. E para ficar de uma forma mais didática, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa célula e aqui, entre o sinal de igual e a palavra PROC, eu vou digitar se e dentro dessa lista eu vou procurar a fórmula se erro. Assim que eu encontrar, pressiono Tab e adivinhe, eu acabei de inserir a fórmula PROC-V dentro da fórmula se erro. E está vendo esse valor que está em negrito? Que a fórmula já está me pedindo o valor? Ou seja, o valor se tornou a fórmula PROC-V. Pressiono ponto e vírgula e agora eu vou para o meu resultado. Ou seja, caso o meu valor, o meu valor que no caso é o PROC-V, né? Caso o meu valor contenha algum erro, o que o Excel vai me retornar? Eu vou abrir aspas
e vou digitar não encontrado. Fecho aspas e também posso fechar a minha fórmula. Pressiono Enter e olha só, temos aqui a nossa correção. Ou seja, a fórmula se erro pode substituir o erro por algo mais amigável. Você pode modelar de acordo com as suas informações. E agora, para continuar aqui o nosso aprendizado com as novas fórmulas, eu vou criar aqui, galera, uma lista aonde que nós vamos analisar algumas repetições. Por exemplo, eu quero verificar quantas vezes o micro-ondas, o fogão, a geladeira, a TV, etc. foram vendidos, tá? Então, para isso, eu vou selecionar essa coluna de produtos, vou pressionar Ctrl C, venho aqui nessa coluna K, pressiono Ctrl V para colar todas aquelas informações. E aqui, como vocês podem perceber, o mesmo produto se repete várias vezes. Então, nós vamos aprender a utilizar também uma nova ferramenta. Vou selecionar todo esse campo e aqui, nessa guia de dados, vou selecionar essa ferramenta, remover duplicadas. E também vou manter essa flag, meus dados contêm cabeçalhos, porque assim o Excel consegue interpretar que a primeira linha se refere ao cabeçalho das minhas informações. Pressiono OK e agora sim eu tenho apenas valores exclusivos. E agora nós vamos aprender a utilizar uma nova fórmula que se chama Conte-se. Ela conta quantas vezes um valor específico aparece em um intervalo, tá? Então nós vamos utilizar para contar quantas vezes cada produto foi vendido. Então para isso eu seleciono essa célula, digito igual no meu teclado, vou digitar a fórmula Conte-se, pressiono Tab e agora eu tenho que selecionar o intervalo do meu critério, tá? Que no caso é esse daqui, ó, produto, lá na minha tabela. Selecionei, ponto e vírgula, e agora eu tenho que informar para o Excel qual critério eu quero contar dentro do meu intervalo, que no caso é o nome do meu produto. Seleciono e pressiono Enter. E aqui eu consigo perceber que o produto micro-ondas foi vendido ali 7 vezes dentro do meu intervalo de dados. E agora, para replicar esse cálculo para as outras células, basta eu simplesmente arrastar aqui que eu consigo verificar quantas vezes cada item foi vendido dentro do meu intervalo de dados. Micro-ondas 7, fogão 7, geladeira 4 e TV 2 vezes. A fórmula Conte-se, ela serve para contar itens específicos em uma lista ou também, como nós temos aqui, dentro de um intervalo de dados. E agora, galera, nós vamos aprender a utilizar a fórmula Conte-se, onde que essa fórmula permite executar a contagem com vários critérios, beleza? Então aqui, nessa coluna agora, eu vou colocar as regiões. Então aqui eu vou colocar região norte, sul, leste e oeste. E eu vou contar quantas vezes cada item foi vendido dentro das regiões. Então, selecionando essa célula, eu vou abrir a fórmula Conte-se, vou digitar no meu teclado. E lembrando, galera, que a fórmula Conte-se é praticamente uma extensão muito poderosa da fórmula Conte-se, porque ela permite múltiplos critérios para contagem, tá? Que é algo muito útil em análises mais detalhadas. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou até abrir essa caixa de argumentos da função, porque fica muito mais fácil mostrar para vocês, tá? Eu tenho que informar um intervalo de critério e depois um critério. Em seguida, outro intervalo de critério e depois mais um critério. E assim até se esgotar todos os meus intervalos e todos os meus critérios que eu quero analisar. Então aqui, o meu primeiro intervalo de critério é o que? É os meus produtos. Então vou selecionar todas essas informações e aqui
qual é o meu critério 1? Meu critério 1 vai ser o nome do meu produto, que está aqui nessa pequena tabela. Intervalo de critério 2 vai ser a minha região. Então, seleciono todas essas informações. E qual é o meu critério 2? No caso, vai ser o nome da minha região, que está logo aqui em cima. Seleciono e assim eu esgoto todos os meus intervalos e todos os meus critérios. Pressiono OK e eu tenho o meu resultado. E agora, para expandir essa fórmula para as outras células, simplesmente eu posso arrastar aqui para o lado e depois para baixo. Mas percebam que já é um possível erro. Porque se eu analisar, clicar aqui nessa célula e clicar também na minha barra de fórmulas, percebo que eu consigo verificar, eu consigo checar aonde que ele está fazendo cada busca. Beleza? Eu já percebi aqui, ó, que está completamente errado. O correto seria fixar a coluna de produtos e também a coluna de região, que no caso já é algo completamente equivocado aqui nessa fórmula. E como que nós podemos corrigir esse erro? Olha só, galera, eu vou passar uma situação para vocês e vocês têm que carregar isso aqui para todos os seus projetos de Excel, principalmente quando você estiver trabalhando com uma tabela. Percebam que aqui na nossa fórmula, ó, na nossa barra de fórmulas, o nosso intervalo selecionado, ele está assim, ó, tabela 3 e a coluna produto. Se eu selecionar essa informação e pressionar F4 tentando travar, eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir essa informação por um intervalo de células. E lembra da nossa primeira aula que eu expliquei para vocês como que nós digitamos uma célula dentro de uma fórmula, o endereço de uma célula dentro de uma fórmula, coluna e depois a linha. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou substituir essa informação da tabela, selecionei, vou apagar, vou digitar aqui, ó, C2, que no caso é aonde que o meu intervalo com o nome dos produtos se inicia, 2 pontos, até, que no caso esse 2 pontos significa até, dentro do Excel, né? C21. E percebam que aqui nós criamos novamente o mesmo intervalo de informações, só que agora eu consigo selecionar e pressionando o F4 eu consigo travar aquelas informações. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com essa informação daqui, ó, tabela 3, região, ou seja, tabela 3 e a coluna região. Nós vamos substituir por intervalos de células, beleza? Então, aqui eu vou digitar I2 até, que no caso são 2 pontos, e 21. E assim eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar essas informações e pressiono F4. E se eu pressionar Enter agora na minha fórmula e tentar arrastar, vejam só o que vai acontecer. Olha só, arrastei para a direita e depois para baixo. Percebam que o nosso intervalo, né, ele permaneceu estático. Beleza, é isso que eu quero. Só que os nossos critérios, eles se moveram. Então, eu também tenho que fazer o travamento aqui das nossas linhas e também das nossas colunas. Que no caso, é essa célula aqui, ó, se inicia com K9 e L8. E para ficar mais fácil de explicar, novamente eu vou abrir aqui a caixa de argumentos da função, tá, galera? Esse daqui nós não vamos mexer, tá? Os intervalos não vamos mexer mais, só que os critérios nós temos que fazer alterações. Então, vou pressionar F4 aqui no K9, pressionei F4 novamente e assim eu estou deixando a coluna solta e estou travando a linha. Se eu pressionar F4 mais uma vez, assim eu estou travando a coluna e estou deixando a linha solta. E é isso que eu quero. Já aqui no critério 2, eu quero essa informação ao contrário. Pressiono F4, F4 e assim eu estou travando a linha e deixando a coluna solta. Pressiono OK e agora sim eu posso arrastar as minhas informações que eu vou ter a minha fórmula corretamente aplicada. E aqui, pessoal, eu deixei esse ambiente mesmo,
eu quis mostrar para vocês qual o erro que pode acontecer quando você utiliza uma tabela como consulta para criar essa fórmula e como que a gente pode corrigir, tá? Então, para isso que eu estendi um pouco mais essa explicação. Então, percebemos que o micro-ondas foi vendido em apenas uma região, o fogão em duas, a geladeira em uma e também a TV apenas em uma. E assim, utilizando a fórmula Conte-C, ou seja, com vários critérios de contagem, nós chegamos nesse resultado. E agora nós vamos utilizar a fórmula Soma-C, que é uma fórmula que soma utilizando apenas um critério específico. Então, vou selecionar a fórmula Soma-C e para ficar mais fácil de te explicar, eu vou abrir a caixa de argumentos da função, tá? E aqui nós vamos somar o quanto que cada produto vendeu no total, beleza? E para isso, nós temos que selecionar o nosso intervalo. O nosso intervalo, ele se refere aonde que nós temos os nossos critérios também. Então, vou selecionar essa opção aqui. Em critérios, seleciono o nome do produto e aqui o intervalo de soma, eu tenho que selecionar essa opção, onde eu tenho o valor total. Selecionei, pressiono OK e assim eu tenho o meu resultado. Vou arrastar essas informações para baixo e assim eu tenho o resultado total de cada produto. E agora, pessoal, nós vamos aprender a utilizar a fórmula Soma-C. Aonde que nós vamos mostrar o valor total de venda de cada produto de acordo com a sua região. E a fórmula Soma-C, ela não é muito diferente da fórmula Conte-C. A única diferença, pessoal, é que nós temos que informar para o Excel primeiramente esse intervalo de soma, tá? Então, vamos informar para o Excel digitando aqui o nosso intervalo, beleza? Que ele vai sair aqui da célula F2 até a célula F21. O meu intervalo de critério, ele vai ser o nome dos produtos. Esse intervalo de critério 1, que vai ser da célula C2 até a célula C21. Essas duas informações eu posso travar. E aqui, o meu critério 1 vai ser o nome do meu produto. Selecionei, eu tenho que travar a coluna e deixar a linha solta. Já o meu intervalo de critério 2 vai ser o nome da minha região, que vai ser da célula I2 até I21. Vou travar também essa informação. E aqui, o meu critério 2 é o nome da minha região na minha tabela de resultados, tá? E nesse caso, eu tenho que travar a linha e deixar a coluna solta. Pressiono OK e aqui eu posso arrastar as minhas informações e a minha fórmula está corretamente aplicada. E agora nós vamos aprender a utilizar a fórmula índice e CORRESP. Utilizando as funções juntas, elas são um pouco mais flexíveis do que o PROC-V. Nós vamos buscar o ID do vendedor de acordo com o nome dele na coluna B, beleza? Então vou inserir mais uma nova coluna aqui. E aqui eu vou inserir uma coluna chamada ID. E por que a fórmula índice CORRESP é mais flexível do que a fórmula PROC-V? Quando você começar a trabalhar muito mais com as fórmulas que você está aprendendo agora, você vai perceber que o PROC-V ele faz uma busca na sua matriz tabela sempre da esquerda para a direita. E utilizando a combinação da fórmula índice e CORRESP, você vai perceber que essa busca na vertical lá na sua matriz tabela pode ser realizada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E agora nós vamos combinar as fórmulas índice e CORRESP. Então vou inserir a fórmula índice, vou vir aqui na caixa de argumentos da função e aqui eu vou informar para o Excel aonde que está a minha matriz, que no caso é a minha planilha 2. Vou selecionar do ID até
a região. Nesse caso, eu vou travar essas informações pressionando F4. Número da coluna é a coluna que eu quero retornar assim que eu encontrar as minhas informações. E a coluna que eu quero retornar assim que eu encontrar o nome do vendedor é a coluna 1, aonde que está o ID. Já aqui, no número da linha, eu vou vir nessa caixa de nome e vou selecionar a fórmula Corresp. Caso ela não apareça para você, você pode selecionar em mais funções. Eu já vou preencher o tipo de correspondência, que eu quero uma correspondência exata. O valor procurado é o nome do vendedor e a matriz procurada é aonde que eu vou procurar o nome do vendedor, que é lá na minha planilha 2, nessa coluna B. Seleciono essas informações e aqui também eu vou travar selecionando com F4. Pressiono OK e agora sim eu tenho a minha fórmula pronta. E para corrigir esse erro, eu vou utilizar a fórmula se erro. E assim finalizamos a nossa aula, galera. Aqui nós aprendemos várias fórmulas avançadas que permitem ali manipular e analisar os dados de maneiras mais complexas no Excel, desde fórmulas condicionais até a busca de dados em outras tabelas, tá? Essas ferramentas são essenciais aí para quem quer dominar o Excel e eu sei que você quer. Então pratique bastante, que nos vemos na próxima aula.